Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numas reflexões bem profundas mesmo sobre proteção espiritual, sabe? Destino, propósito, essas coisas que mexem com a gente. A gente está se baseando nos trechos de um texto chamado Proteção Espiritual, o resgate em nossas jornadas. É um material que, assim, explora umas ideias sobre se existe um destino traçado, qual seria a nossa missão pessoal e como talvez existam forças invisíveis atuando por aí, né? A nossa ideia aqui é tentar entender melhor o que esse texto sugere sobre será que o destino tem uma intenção? Como isso se liga com a nossa missão? E de onde vem essa tal proteção espiritual? E olha, o texto já começa jogando umas perguntas bem fortes na mesa, né? Tipo, será que tem forças guiando a gente? Ou até bloqueando? Que proteções garantem nossos caminhos? Como é que a gente acessa os aprendizados que parecem reservados para nós? E essa aqui eu acho chave. A gente consegue mesmo evoluir sozinho, sem os outros? Vamos tentar desvendar isso juntos. É isso aí. Que é um ótimo ponto de partida, porque o texto pega essa sensação que muita gente tem, né? De que o tempo passa e, de repente, a gente aprende algo, mesmo sem ter ido atrás ativamente. Ele usa uma imagem forte, né? Do destino que às vezes empurra a gente para frente, outras vezes parece que pisa no freio. É uma ideia bem instigante para a gente começar a pensar em como a gente navega a vida. Interessante isso. E o texto fala nos momentos espontâneos de desprendimento. É só quase como umas janelinhas na rotina, onde essa intenção do destino poderia aparecer, talvez. Isso poderia vir, sei lá, de uma pausa para pensar, ou até de algo externo que obriga a gente a sair daquela correria do dia a dia. É um jeito diferente de ver as interrupções, né? Como se não fossem só acidentes. Tu propõe, que é a noção de que a proteção de verdade, aquela mais fundamental, não viria daqui, do mundo que a gente vê e toca. Viria de uma esfera espiritual, sabe? Ligada a um grande plano do Criador. É uma expressão que o texto repete bastante. E dentro dessa visão, o nosso destino pessoal não seria algo solto, aleatório, mas uma peça desse quebra-cabeça maior que transcende a nossa vontade e os nossos planinhos aqui da Terra. Certo, mas aí, como fica a nossa vontade nisso tudo? Se tem esse plano maior, esse destino, cadê o nosso poder de escolher? O texto tenta conciliar isso. Essa é a tensão clássica, né? E o texto aborda assim, ele coloca a nossa vontade consciente, o nosso livre-arbítrio como ferramentas. Ferramentas importantes que a gente tem para usar, para fazer as escolhas do dia a dia. Só que a orientação que ele dá é para usar essas ferramentas em sintonia com, ele chama de orientações e vozes internas do coração. É como se a gente tivesse uma bússola interna, sabe? Um GPS espiritual. E se a gente escutasse com atenção, essa bússola naturalmente alinharia as nossas ações, a nossa missão, com esse caminho maior do destino dentro do tal grande plano. Então não é para anular a vontade, mas para direcionar ela ouvindo essa voz de dentro. Faz sentido. Exatamente, não é passividade, é uma escolha ativa de sintonia. E qual o risco de não ouvir, de ignorar essa bússola? O que acontece, segundo o texto? Aí é que está o ponto de alerta que o material levanta. O perigo aparece quando a nossa vontade pessoal, especialmente quando ela está muito ligada ao ego, aquele eu que a gente constrói para o mundo, sabe? As máscaras sociais, quando esse ego começa a querer mandar mais do que a missão, ou ignora totalmente essa voz do coração, o resultado que o texto descreve é uma sensação de vazio. Uma insatisfação que não passa, mesmo se a gente tiver sucesso por fora. Falta sentido, sabe? Nossa, pesado. Aquela sensação de ter tudo e sentir que não tem nada, talvez. Isso, pode ser por aí. E nesses momentos de vazio, de desconexão, qual a saída? Qual o caminho que o texto sugere para esse resgate do título? Então, a sugestão é, de certa forma, simples na ideia, mas talvez exija uma bela mudança de foco da nossa parte. O texto basicamente diz: para, respira, reflete.
Volta para dentro. A autoconsciência, o autoconhecimento. Essas são as ferramentas principais para a gente se reconectar com aquela essência que ficou meio perdida, meio abafada. Não é buscar resposta fora, é achar o caminho de volta para casa, aqui dentro. Entendi. E para ajudar nesse caminho de volta, o texto dá uma dica bem prática e até bonita, eu achei. Se conectar com a natureza. Coisa simples, né? Tipo, parar para olhar uma flor, fazer um carinho num bicho, ouvir os passarinhos, respirar o ar puro de propósito, ver o sol nascer ou se pôr, até um sorriso para alguém. Ele descreve isso como jeitos eficazes de reencontrar a nossa essência junto ao Criador. Parece quase uma terapia mesmo. Com certeza. E o mais legal aqui é como isso junta a busca interna, a introspecção, com o mundo lá fora, de um jeito muito natural. A natureza não é só um cenário, né? É vista como uma expressão do equilíbrio divino, um espelho da nossa própria conexão com o sagrado. A ideia é que, observando e interagindo com essa simplicidade, essa harmonia da natureza, a gente começa a reconhecer e sentir a grandeza do universo que, segundo o texto, também mora dentro da gente. É encontrar o grande no pequeno na experiência direta. Poderoso isso, a natureza como espelho. E falando em conexões, o texto também dá um valor enorme para o aprendizado que vem dos outros. Não só da natureza, mas das pessoas. Diz que a gente não aprende só quebrando a cara sozinho, mas muito observando os exemplos, os erros, os acertos de quem cruza nosso caminho. Chega a dizer que as pessoas se constituem em pontes eficazes para nossa aprendizagem existencial. Isso coloca as relações humanas num nível muito alto, né? Nossa, muito alto. E isso meio que vira de cabeça para baixo aquela ideia mais comum, talvez mais ocidental, de que desenvolvimento pessoal é uma jornada solitária, sabe? Eu comigo mesmo. O texto argumenta que a aprendizagem significativa, aquela que transforma de verdade, não é só acumular diploma, habilidade técnica, conhecimento na cabeça de forma isolada. Ela acontece principalmente na convivência e através da convivência. Na troca, no conflito, na harmonia com os outros. É uma visão de crescimento que é, na essência, relacional compartilhado. A evolução de um está ligada à do outro. Que interessante essa visão relacional. E como isso se encaixa com a tal missão pessoal? Se a gente aprende tanto junto, a missão é só minha ou tem a ver com o coletivo também? Como o texto define essa missão? A definição de missão que o texto traz é bem íntima, bem intuitiva. É aquilo que nosso coração nos fala, aquilo que mais ansiamos intimamente. É a energia que aviva o fogo que existe dentro de nós. Não parece ser uma tarefa que vem de fora, imposta. É mais uma força que vem de dentro, algo que brota e que, quando a gente segue, dá uma satisfação profunda, um sentimento de pertencer a algo maior, aí conecta de novo com o grande plano. Mas, cá entre nós, como achar isso no meio da correria? Contas para pagar, trabalho, família. Parece tão fácil esse fogo se apagar, ou a gente nem notar ele, né? Sim, o texto reconhece isso, é bem pé no chão nesse ponto, admite que a luta pela sobrevivência, as pressões sociais, tudo isso pode jogar uma sombra nessa chama interna. Porém, e aqui tem um ponto bem importante, ele ressalta que muita, mas muita gente mesmo, cumpre suas missões. Seja cuidando da família, apoiando um amigo, fazendo algo pela comunidade, até coisas grandes. E muitas vezes essas pessoas nunca pararam para pensar: ah, essa é a minha missão. Nunca deram esse nome. Isso sugere algo bem profundo. Talvez a missão não seja um rótulo que a gente precisa achar e colar na testa. Talvez seja mais uma expressão natural de quem a gente é, que aparece nas nossas ações, nas nossas relações, a gente tendo consciência disso ou não. Então, ficar procurando demais o nome da missão pode até atrapalhar o ato de simplesmente viver a missão. Pode ser por aí, sim. O texto parece nos levar para longe dessa coisa de ficar só na cabeça discutindo o conceito. A ênfase muda. Sai da discussão de o que é missão, o que é destino e vai para algo mais fundamental. A ideia de que evolução, crescimento de verdade, não tem a ver com aquela corrida do mundo por mais habilidade, mais lógica, mais reconhecimento externo. O foco real, segundo essa visão, seria expressar quem a gente é, de verdade, nossa individualidade única.
Esse seria o caminho para uma completude em nível existencial. Não é sobre ter mais, é sobre ser mais quem a gente é. E essa ideia de ser quem se é leva a uma conclusão bem forte que o texto apresenta sobre o nosso propósito aqui, juntos. Qual seria? É uma conclusão que inverte um pouco a lógica que a gente vê muito por aí, né? O texto propõe que a gente não está aqui fundamentalmente para competir um com o outro, para brigar por espaço, por recurso, por reconhecimento. A gente estaria aqui para colaborar. Colaborar na construção dessa aprendizagem significativa para todo mundo. Ajudar na evolução individual e, com isso, na evolução de todos. E aí vem algo que soa até meio ousado. Talvez a gente esteja exatamente no lugar certo e na hora certa, tipo agora, para exercer essas missões individuais e coletivas. Tá, mas colaborar, exercer a missão, como? A resposta do texto para isso parece quase simples demais. É aí que tá a beleza e talvez o maior desafio, né? A resposta que ele dá é surpreendente mesmo. Basta sermos quem somos. Só que essa simplicidade é só na aparência. Porque ser quem somos nesse sentido mais fundo exige algo mais, né? O texto fala em se despir de alguma coisa. Exatamente. Para conseguir ser quem somos de verdade, nesse nível mais profundo, o texto argumenta que a gente precisa passar por um processo de despir-se do ego construído para mostrar a este mundo. Ou seja, ir soltando aos poucos as máscaras, as defesas, aquelas imagens que a gente monta com tanto cuidado para navegar no social, para ser aceito, para evitar crítica. A ideia é revelar a essência autêntica, aquela parte nossa que existe antes e independente da validação dos outros, que não tem preço no mercado, que não tem valor social dado por convenção, é algo mais puro. E quais seriam as ferramentas ou as qualidades para ajudar nesse processo de tirar as máscaras do ego e mostrar a essência? Os caminhos que o texto aponta são qualidades de ser e de se relacionar, transparência, autenticidade, sinceridade e humildade. Talvez a humildade seja mais difícil para o ego, né? Seriam essas qualidades que permitiriam uma conexão mais verdadeira com a gente mesmo e com os outros, criando espaço para aquela colaboração e para a expressão da missão de cada um dentro do tal grande plano. Ok. Então, tentando amarrar tudo isso, qual seria a mensagem central que a gente pode tirar dessa análise do texto Proteção Espiritual? Olha, a mensagem central me parece ter várias camadas, mas elas se conectam bem. Primeiro, essa ideia de que existe sim uma proteção espiritual real. Não é um amuleto, é mais uma consequência de estar alinhado com um propósito maior que vem do Criador. Segundo, que destino e livre-arbítrio não são inimigos, eles podem e devem conversar. E a chave para isso é ouvir as vozes internas do coração. Terceiro, que a missão pessoal não é bem uma carreira, é mais um chamado dessa voz interna que nos liga a esse plano maior e se manifesta no que a gente faz e como a gente se relaciona. E sobre como acessar isso tudo? Aí entram os caminhos que a gente falou. Se reconectar com a natureza, que é um espelho do divino, o autoconhecimento para aprender a distinguir a voz do ego da voz da essência e, muito importante, valorizar as interações humanas autênticas, a colaboração como o grande palco do nosso aprendizado existencial. A evolução de verdade, então, não estaria na competição, no acúmulo de coisa ou status, estaria na coragem de ser autêntico e na disposição para colaborar. Isso dá uma visão bem diferente de sucesso, de propósito de vida, né? Com certeza. E a conclusão é muito forte. Ser quem a gente realmente é, na nossa essência mais pura, com transparência, sinceridade, humildade, tirando as camadas do ego, que nos limitam e nos isolam, esse seria o caminho direto. Não só para a nossa plenitude individual, mas também para cumprir nossa missão e, como consequência natural, para viver essa proteção divina na nossa jornada.
A proteção não seria algo que a gente busca fora, mas uma qualidade que nasce de um estado de ser autêntico e conectado. Isso deixa a gente com uma reflexão final aqui que parece sair direto dessa conclusão, né? Se o texto sugere que simplesmente ser quem a gente é, na essência, é a chave para tudo isso, missão, proteção, plenitude, talvez a pergunta que fica no ar é: qual pedacinho autêntico nosso, por menor que seja, a gente poderia começar a mostrar um pouco mais no dia a dia? Mesmo com todas as pressões, as expectativas, qual pequena máscara a gente poderia tentar soltar um pouquinho só para experimentar essa conexão com a essência e o propósito que o texto descreve? Fica aí a provocação para a gente pensar, né?